A paz, meus queridos, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Estamos começando mais um programa Alicerçados no Amor de Deus. Hoje é sexta-feira, dia 29 de maio. Amém, meus amados? Vocês estão bem? Espero que estejam todos bem em nome de Jesus Cristo. Vamos fazer nossa oração para nós começarmos? Feche seus olhos se for possível. Meu Pai querido, nós entramos na sua presença, Pai, mais uma vez em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Queremos te bendizer, te adorar, te exaltar, Senhor. Declarar que somos teus servos, que tu és o nosso Senhor, Pai, o nosso Salvador, Pai. O Senhor é o nosso dono, Pai, e nós confiamos, entregamos tudo o que temos e somos nas tuas mãos, Pai. Queremos viver, meu Deus, os teus sonhos, os teus planos para as nossas vidas. Cremos em Ti, cremos na Sua palavra, Pai, nas Suas promessas, Senhor querido, na obra que o Senhor realizou, meu Pai querido, em nosso lugar, entregando o Seu Filho para pagar pelos nossos pecados, pelos nossos erros, Pai, e nos dando a oportunidade de sermos salvos, Pai. Meu Pai querido, não há como retribuir ou agradecer, Senhor, tudo que o Senhor nos fez, Pai. Por isso que a nossa vida, Senhor, tudo que temos e somos, nós ofertamos a Ti. É muito pouco, Senhor, mas nós sabemos pela Tua palavra que é isso que o Senhor espera de cada um de nós, Pai. Nada menos do que isso, Pai. Perdoa-me, Pai, dos meus pecados, Pai. Santifica-me, Senhor. Santifica o teu filhinho, tua filhinha, os meus irmãos que oram comigo nesse momento, Pai. Revela Jesus Cristo em cada coração, Pai. Alegra o coração dos teus filhos. Fala com teus filhos, Pai. Dê a cada um deles sensibilidade para ouvir a voz do teu Espírito, Pai. Para ver, Senhor amado, o teu mover, o teu agir, Pai querido. Que teus filhos não andem pelos olhos físicos, mas pelos olhos da fé, Pai querido. Que eles possam crer no invisível, Pai, e esperar aquilo, meu Pai, confiantemente aquilo que vem de Ti, Senhor. Meu Pai querido, ensina o teu povo a viver da fé, Pai, a confiar em Ti, Senhor. Meu Deus amado, sobre todas as coisas, Pai. Abençoa, meu Pai, derrama teu Espírito Santo, Pai, para que teus filhos venham crescer na graça, no conhecimento da sua palavra, no amor, Pai, porque Deus é amor, o verdadeiro amor, Pai. Que teus filhos venham crescer no amor, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoa a tua igreja, abençoa teu povo, Pai querido, aviva a tua obra e levanta, Senhor, grandes homens e mulheres, Pai, de Deus, Pai, cheios do teu Espírito Santo. Abençoa, meu Deus querido, o Ministério Alicerce, Pai. Abençoa a nossa igreja, Senhor querido. Abençoa os pastores do nosso ministério, suas famílias, Pai. Abençoa, meu Pai, os obreiros, Pai, suas famílias, os membros desse ministério, Pai. Abençoa os de perto, os de longe, Pai. Abençoa os simpatizantes, Pai. Abençoa os teus filhinhos, Pai. Esses que participam do programa Alicerçados, Pai. Os ouvintes da Rádio Aliança, Senhor, que também nós fazemos simultaneamente na terça e na quinta-feira, Pai. Abençoa, Pai. Revela Jesus Cristo em cada coração e dê aos teus filhinhos, Pai, conhecimento, força, Pai, entendimento, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa o trabalho, Senhor, que teus filhos não precisem, meu Pai, depender de ninguém, Senhor, mas que eles possam, ou melhor, ninguém deste mundo, Pai, depender somente de Ti, Pai, para que eles possam, Pai amado, emprestar para muitas pessoas, como está escrito, que eles não venham ser envergonhados, Pai. Em nome de Jesus, Pai, abençoa o teu povo, eu te peço, Senhor. Abençoa a nossa igreja, Pai, todos os ministérios que invocam o teu nome em espírito e em verdade, Pai, de coração sincero, Pai. Abençoa o teu povo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor querido, eu peço que haja paz em Jerusalém, que haja paz em Israel, em nome de Jesus. Amém. Queridos, sejam abençoados pelo poder do nome de Jesus Cristo. Aonde você estiver, diga eu recebo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus. Amém? Deixa eu tirar essa blusa aqui que agora esquentou. Vou abrir ela por enquanto. Como que vocês estão, queridos? Espero que estejam todos bem, em nome de Jesus. Prepara ali o copo com água, queridos, tá? Para nós fazermos a oração também junto com o copo com água. Deixa eu pedir a vocês também que comentem, que deem um like, que compartilhem, queridos, tá? Compartilhem a nossa live, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Tem uma luzinha que tá... Deixa eu tirar ela aqui, porque ela tá sem bateria, daí conforme ela vai carregando, ela vai ligando. Agora funcionou de novo. Deixa eu ligar aqui, deixa carregando. Tá, vamos lá. Talvez ligue e apague, não tem problema, tá bom, queridos? Glória a Deus. Nós estamos fazendo a leitura do livro de Enoque, queridos, tá? Nós vamos ler hoje a partir do capítulo 98, na segunda, na quarta e na sexta. Então nós fazemos a leitura dos livros apócrifos. Agora vamos ter bastante livros, tá? Esse é o primeiro de uma coletânea, que é a Bíblia dos Etíopes, tá?
Então são 93 livros, se eu não me engano, é os 66 que nós temos na Bíblia Evangélica, mais alguns livros. Um tem 87, outro 93, acho que é livros a mais, queridos, tá? Então nós temos aí vários livros interessantes, muitos desses nós não lemos, tá? Nós lemos esse livro de Enoque, nós lemos, agora uma versão um pouquinho diferente, bem interessante, essa versão muito boa, e a tradução, né? E vamos ler o livro dos justos, o próximo livro, é um livro grande também, que fala muito, queridos, né? Vai ter uma ministração, ou um ensinamento, ou uma história paralela, queridos, né? Andando junto com a palavra de Deus, desde Gênesis a Josué. Então, aquilo que você não vê na Bíblia, queridos, consoante ao que está falando na Bíblia, você vai ver no livro dos justos. Então, quero já deixar vocês animados, né? Empolgados, porque... Deixa eu ver como que eu vou tirar aqui. Porque a leitura vai ser muito boa, como está sendo a leitura do livro de Enoque, né, queridos? Essa leitura aqui também está maravilhosa. Tirando a blusa que esquentou bastante. Mais para frente um pouquinho. Amém. Já estou bem ajeitado aqui, graças a Deus. Quero mandar um abraço para a nossa igreja, então, queridos, tá? Deus abençoe os nossos irmãos de Paranaguá, que sempre estão conosco. Deus abençoe a vida de vocês. Pontal do Paraná, queridos. Lembrando que Pontal do Paraná, dia 6 agora, dia 6 de junho, nós faremos o primeiro culto em Pontal do Paraná, queridos, tá? Na praia de Ipanema, às 19 horas. Vai ser sábado, dia 6, às 19 horas. É um dia antes da Santa Ceia, domingo de Santa Ceia. E nós vamos ministrar no sábado, lá em Ipanema, culto de Santa Ceia também, queridos, tá bom? Então vai ser o nosso culto, o primeiro de muitos cultos ali que nós teremos em Pontal do Paraná, queridos, tá? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, Deus abençoe a nossa igreja de Pontal do Paraná, Guaratuba. Deus abençoe os nossos irmãos de Matinhos. Deus abençoe os nossos irmãos de Curitiba, queridos, tá? Então, Deus abençoe aqui Deus abençoe aqui do litoral do Paraná, queridos, tá? Em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe também Maringá, Campo Mourão. Deus abençoe Pastor Nilton. Deus abençoe os nossos amigos, irmãos de Campo Mourão, irmão Alexandre, né? Suas famílias. Deus abençoe Obreira Eliene. Deus abençoe nossos irmãos de Maringá e Campo Mourão. Pastor Diego também. Deus abençoe. Deixa eu ver, Foz do Iguaçu, Santa Helena, Deus abençoe também os nossos irmãos que nos acompanham, queridos, Deus abençoe, em nome de Jesus. Bituruna, pastor Guilherme de Bituruna, Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus. Obreira Suela também, o irmão Rogério, né, que sempre estão conosco, né. Deus abençoe a família do pastor Guilherme. Deus abençoe o Rio Grande do Sul, queridos, Sapucaia do Sul, o irmão Michael, a irmã Suzane, sempre conosco. Deus os abençoe. Deus abençoe Santa Catarina, São Miguel do Oeste, Bituruna não, é Blumenau e Joinville. Às vezes os nomes vão fugindo, né? Então, Deus abençoe São Paulo, Sorocaba, Guarulhos também. Glória a Deus. Deus abençoe então, tá bom? Estados Unidos, Deus abençoe Espanha. Aonde você estiver nos ouvindo ali, sejam abençoados, tá? Se você puder, deixa o teu nome ali e a cidade de onde você está falando, né? Pode deixar ali, tá bom, queridos? Para nós acompanharmos ali, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, feitas as apresentações, né? E o abraço também. Vamos começar a nossa leitura. Então, nós estamos lendo o livro de Enoque a partir do capítulo 98, queridos. Livro de Enoque, capítulo 98. Diz assim: E agora eu juro para vocês, para os sábios e para os tolos, pois vocês terão muitas experiências na terra. Pois vocês colocarão mais adornos do que uma mulher, e mais adornos do que uma virgem. Em realeza, grandeza e força, em prata, em ouro e em púrpura, e em esplendor e em alimentos, eles serão derramados como água. Portanto, eles desejarão em doutrina e em sabedoria, e morrerão junto com as suas posses, e com a sua glória e o seu esplendor, e em vergonha, e em mortandade, e em grande destruição. Os espíritos deles serão lançados no forno de fogo, queridos. Olha então as pessoas, né, que vivem a vida normal, que o desejo delas é serem adornados, comida, ouro, prato, púrpura, né, até mesmo alimentos, né? Que isso o desejo, né, o que eles almejam, né?
Então essas pessoas vão morrer de posse dessas coisas, né? Não vão levar e serão lançados no fogo, ó, no forno de fogo, queridos. Eu jurei para vocês, pecadores, como uma montanha não se torna um escravo e um monte não se torna a criada de uma mulher. Mesmo assim, o pecado não foi enviado sobre a terra, mas o homem o criou e sob uma grande maldição, eles que cometeram cairão. E a esterilidade não foi dada à mulher, mas por conta de seus próprios atos, ela morre sem filhos. Então a esterilidade não foi dada. Tudo é uma questão de maldição, queridos, né? Por conta, é o que está escrito aqui, tá, queridos? Seus próprios atos. Ela morre sem filhos, tá? Falando sobre a esterilidade. Imagina que hoje as pessoas fazem, né? Vão no médico, né? E fazem lá a laqueadura, né? Para não terem mais filho, né, queridos? Que interessante isso, né? Continua o versículo 6. Eu jurei a vocês, pecadores, pelo santo grande, que todos os seus atos maus serão revelados nos céus, e que nenhum de seus atos de opressão fica coberto ou escondido, ou seja, tudo que for feito é revelado. E não pense em seu espírito, nem diga em seu coração que você não sabe e que não vê que todo pecado é gravado todos os dias no céu, na presença do Altíssimo. Deus tem misericórdia das nossas vidas, né, queridos? Para que o pecado seja lançado, né, no mar do esquecimento. Daí por diante, saiba que toda a sua opressão que você exerce está anotada a cada dia até o dia de seu julgamento. Desgraça a vocês, tolos, pois através de suas tolices morrerão. E vocês transgridem contra os sábios. Então a sua recompensa não será boa. E agora saibam que o dia da destruição foi preparado para vocês. Portanto, não esperem viver pecadores, mas vocês partirão e morrerão, pois não serão resgatados, pois o grande julgamento foi preparado para vocês, para o dia da tribulação, e a grande vergonha para os seus espíritos. Desgraça a vocês, obstinados de coração, que trabalham com maldade e comem sangue, de onde vocês tiram as coisas boas para comer, para beber e para se encher? De todas as coisas boas que o Senhor Altíssimo colocou em abundância na terra, portanto, vocês não terão paz. Desgraça a vocês que amam os atos de iniquidade. Vocês que esperam uma boa recompensa para vocês mesmos, saibam que vocês serão entregues às mãos dos justos, e eles cortarão seus pescoços e o matarão, e não terão piedade de vocês. Olha que interessante isso, queridos. Desgraça a vocês que se alegram na tribulação dos justos, porque nenhum túmulo será cavado para vocês. Então, ou seja, desgraça as pessoas que se alegram na tribulação, né? Bem feito, né? Dizem, né? Nenhum túmulo será cavado para vocês. Desgraça vocês que rejeitaram as palavras dos justos, porque vocês não terão esperança de vida. Uau! Desgraça vocês que escrevem palavras de mentira e iníquas, né? Porque espalham mentiras que os homens ouvem e os levam a agir com iniquidade com o seu próximo. Portanto, eles não terão paz, mas morrerão repentinamente. Então, as maldições para os pecadores, aqui ele está classificando, né? Algumas ordens de pecadores, né? Capítulo 99. Um pouquinho. Capítulo 99. Desgraça para vocês que trabalham com iniquidade, glorificam e exaltam as mentiras. Uau! Trabalham com iniquidade e acham bonito, né? Mentira, né? Vocês morrerão e não terão vida feliz. Desgraça a eles que pervertem as palavras da justiça e transgridem a lei eterna e se transformam no que eles não eram, pecadores. Eles serão pisoteados sobre a terra. Naqueles dias, prepare-se,
justos, para elevar as suas orações como um monumento. Vocês justos, para elevar suas orações como um monumento. E eleve-as como um monumento diante dos anjos, que possam colocar o pecado dos pecadores como um monumento diante do Altíssimo. Naqueles dias as nações serão agitadas, e as famílias das nações se levantarão no dia da destruição. E naqueles dias o necessitado avançará e levará os seus filhos a ele, os abandonarão. O necessitado avançará e levará seus filhos, e eles os abandonarão de forma que os filhos morrerão através deles. Sim, eles abandonarão seus filhos, que ainda são pequenos, e não voltarão para eles, e não terão piedade dos seus queridos. Eu juro a vocês, pecadores, que o pecado está preparado para um dia de derramamento de sangue incessante. E os que adoram pedras, imagens de túmulos de ouro, prata e madeira e pedra e barro, e os que adoram espíritos e demônios impuros, e todos os tipos de ídolos em desacordo com o conhecimento, não conseguirão ajuda deles. Uau, né, queridos? Preste atenção nisso, meus amados, tá? A questão das imagens, né? Madeira, prata, pedra, barro. Versículo 8. E eles se tornarão iníquos por causa da tolice de seus corações, e os seus olhos ficarão cegos através do meio de seus corações e através das visões em seus olhos. Através das visões em seus sonhos, Através deles, eles se tornarão iníquos e temerosos, pois eles terão cometido todo o seu trabalho em uma mentira e terão adorado uma pedra. Sim, em um instante eles morrerão. Mas naqueles dias, abençoados serão os que aceitaram as palavras da sabedoria e as entenderam e observarem os caminhos do Altíssimo e andarem no caminho de sua justiça e não se tornarem iníquos com a iniquidade, pois serão salvos. Queridos, isso aqui é maravilhoso, isso aqui, queridos, né? Porque a única coisa que Deus quer de nós, meus amados, é que nós acreditemos nele, vivemos a sua palavra, né? Todos os dias Deus está me trazendo aqui, lembrando sobre as palavras de Cristo, quando ele falou sobre a volta dele, né? Os dias de Noé, os dias de Ló, queridos, né? Então as pessoas viviam uma vida comum, não vivem uma vida comum, não vivem uma vida como se Deus não existisse, queridos, né? Que você não vai prestar contas a ninguém, você vai prestar contas a Deus, né? É o que a Bíblia Sagrada fala e também está sendo confirmado agora de maneira mais, né, clara através do livro de Enoque, queridos, tá? Então, honre a Deus, glorifique a Deus, procure conhecer a Deus cada vez mais e se colocar no centro da sua vontade, meus amados. Não ande segundo o seu entendimento, segundo a sua justiça, né? Mas procure conhecer a verdadeira justiça que é Deus, né? Vamos lá, versículo 11. Ó. Desgraça a vocês que espalham o mal aos seus vizinhos. Porque vocês morrerão no Sheol. Desgraça a vocês que fizerem medidas falsas e enganosas, e para os que causarem amargura sobre a terra, pois eles serão absolutamente consumidos. Então você vê que ele está mostrando aqui todas as classes de pecados, eu não sei se todas, mas muitas, para que as pessoas não se confundam, o que eu faço é pecado, Deus não, aqui você vai entender o que é errado aos olhos de Deus. Desgraça, né? Desgraça você pode trocar por maldição, malditos são vocês, né? Desgraça, né? Ou seja, pessoas que vão ir para o inferno, tá, queridos? Então, desgraça vocês que construírem as suas casas através do trabalho doloroso dos outros, e todos os seus materiais de construção são os tijolos e as pedras do pecado, ou seja, construindo a casa no trabalho doloroso dos outros, né? Sem recompensa, né? Fazendo os outros sofrer, né? Eu digo a vocês que vocês não terão paz. 14. Desgraça a eles que rejeitaram a medida e a herança eterna de seus pais. Ou seja, que não deram ouvidos à autoridade dos pais, né? Rejeitaram, né, as medidas, ou seja, os ensinamentos, né? E a herança eterna, né?
dos seus pais. Ou seja, não, eu vou fazer do meu jeito, né? Cujas almas seguem os ídolos, pois eles não terão repouso. Desgraça eles que trabalham na iniquidade e ajudam a opressão e mataram o seu próximo até o dia do grande julgamento. Pois ele lançará a sua glória e trará aflição em seus corações, e levantará a sua indignação feroz, e destruirá todos vocês com a espada, e todo santo e justo lembrará de seus pecados. Capítulo 100. E naqueles dias, em um lugar, os pais e seus filhos serão atingidos, e os irmãos, um com o outro, cairão até que os rios fluam com seu sangue. Pois um homem não impedirá a sua mão de matar o seu filho. Olha que interessante isso, queridos, né? Ele está falando daquele grande dia, queridos, tá? Aquele grande dia vai ser terrível. A Bíblia diz que vai ser uma tribulação como nunca houve na terra, queridos. Nunca haverá, vai ser incomparável a luta que vai ser. E esse dia da ira, essa ira do Senhor, ela não é para os filhos da obediência, está destinada para os filhos da desobediência. Por que você está dizendo isso? Porque eu creio, queridos, né, naquilo que diz cronologicamente o ensinamento de Jesus, que ele vai arrebatar a sua igreja na volta dele, não antes, como foi nos ensinado. Não tem base bíblica para mim isso nenhum, queridos. Existe um artifício teológico para tentar justificar isso, tá? Existe sim. Tem pessoas que acreditam, vão achar ponto, vírgula, coisas para tentar justificar isso. Essa heresia, para mim é uma heresia, tá? Mas o que Jesus fala, queridos, né, nos evangelhos, ele fala de maneira bem clara que nos últimos dias, quando ele vai ordenar o seu, ele vai voltar, todo olho vai ver, e depois ele vai dar ordem aos seus anjos, vão recolher os seus escolhidos dos quatro cantos do mundo, queridos, tá? Então é isso que eu acredito, nas palavras de Jesus. Agora, o que teólogo fala, ou achismo, ou manobras teológicas, isso não me importa verdadeiramente. Ou seja, o que o senhor está dizendo? Então, pastor, o senhor está dizendo que nós vamos passar a grande tribulação? Vamos sim. Eu tenho certeza disso, tá? A minha fé diz que sim. Mas a ira na grande tribulação não é para os filhos da obediência, é para os filhos da desobediência. Eu acredito que Deus vai poupar e guardar os seus filhos. É claro que alguns vão cair a espada, é necessário que isso aconteça. Só que como os apóstolos, os 12 apóstolos, né, com exceção de João, todos foram martirizados, queridos. Então não é nenhuma desgraça, muito pelo contrário, é uma honra. Então aquele que vai morrer por causa de Cristo, queridos, fique em paz. Você não vai morrer se você não quiser. Você só vai morrer se você quiser. Deus vai preparar você para isso e isso vai ser glória para Deus. Mas eu acredito que grande parte da igreja, queridos, vai ser arrebatada com Cristo. Como que vai ser? Vai ser poupada por Cristo. Pastor, isso não tem base? Tem sim. Quando Deus exerceu o juízo lá no Egito, queridos, Deus poupou o povo de Israel. Todo o Egito sofria com sangue, pragas terríveis, queridos, né? Você conhece as 10 pragas do Egito? Então, e Deus poupou em todas elas, Deus poupou o seu povo. Eu acredito verdadeiramente que de maneira semelhante, Deus vai poupar a sua igreja de todo o mal da grande tribulação. É claro que como no Egito, aqui também tem pessoas que vão precisar passar algumas lutas. E geralmente essas lutas estão ligadas ao nosso ministério, queridos, tá? Como eu disse a vocês, tenho dito, né, venho lembrando vocês alguns programas, Jesus disse para o Ananias, né, a respeito do Paulo: eu vou mostrar para ele o que importa sofrer pelo meu nome. Então isso te dá uma dica, fala, puxa vida, né, de Jesus, ele disse isso, porque, então, ou seja, realmente ele é justo em tudo, até mesmo naquilo que foi feito. E Paulo assumiu seu ministério e glorificou a Deus com seu ministério, queridos. Amém, meus amados? Então não tenham medo, o que nós tiver que passar, nós vamos passar com Cristo ao nosso lado e vamos preencher a nossa coroa. E o que mais importa é para onde nós vamos depois disso aqui. Amém, queridos? O que Deus tem preparado para aqueles que o esperam, né? Que o amam, né? Em nome de Jesus. Vamos continuar. Quero ler essa parte que chamou a atenção. Pois um homem, versículo 2, não impedirá a sua mão de matar os seus filhos. A maldição vai ser muito feia, queridos.
e os seus filhos de seus filhos, netos, né? E o pecado não segurará sua mão com o seu irmão honrado. As pessoas vão viver mesmo do jeito que o diabo gosta, né? Que eles vão fazer, já que elas ficam brincando com o diabo, eles vão ser completamente entregues ao diabo. É isso que ele está dizendo. As pessoas vão matar seu filho, seu neto, seu irmão. Não importa o que acontece, eles vão fazer, queridos. Por quê? Porque se sai o Espírito Santo, não há limite para o pecado que as pessoas façam. E o Espírito Santo vai ser tirado dessas pessoas. E o que elas vão fazer? Vão fazer coisas pior, terríveis, né? Como nós estamos vendo, né? Versículo continua aqui, ó. Do nascer do dia até o pôr do sol, eles se matarão mutuamente. E o cavalo andará até o peito no sangue dos pecadores, e a carruagem será submersa em sua altura. Ou seja, até o peito do cavalo vai ter sangue, queridos. Muita mortandade. É juízo, tá? Não é... não, é o juízo. O que aconteceu no dilúvio? Deus exerceu juízo. Não foi mortandade, ele exerceu juízo. Ou seja, o pecado se multiplicou e Deus fez o quê? Eliminou o pecado, eliminando o pecador. Então, dessa maneira, a terra passou a ser habitável para o ser humano novamente, que infelizmente encheu ela de pecado novamente, queridos, né? Versículo 4. E naqueles dias os anjos descerão aos lugares secretos e reúna em um lugar todos os que apresentaram pecado, e o Altíssimo se levantará no dia do julgamento para executar grande julgamento entre os pecadores e sobre os justos e os santos. Ele apontará guardiões entre os santos anjos para protegê-los como uma joia, até que ele dê um fim a toda a maldade e todo o pecado. E apesar do sono dos justos, dormirem um longo sono, eles não têm nada a temer. E então os filhos da terra verão os sábios em segurança. Presta atenção nisso, querido. Deixa eu ler novamente. Ó. Vou ler aqui de cima. Ó. E sobre os justos e os santos, ele apontará guardiões entre os santos anjos para protegê-los como uma joia. Olha aqui, queridos, que eu estava falando a vocês, eu não lembrava dessa passagem. Então, aos justos e santos, Deus vai colocar os anjos para protegê-los como uma joia, até que ele dê um fim a toda a maldade e todo o pecado. Então, aqui está bem claro, queridos. Bem claro o que eu estava falando para você, o que eu acredito, e eu não tinha lembrado, queridos, não tinha visto essa parte, né? Deus sabe que eu estou sendo sincero com vocês, mas é como se Deus estivesse respondendo, queridos, a minha fé por esse livro que eu dou bastante credibilidade. Já li ele terceira vez ou quarta, queridos, agora, mas eu não tinha notado isso, até por causa da versão, a linguagem é um pouco diferente, essa linguagem é um pouco mais simples. Então aqui está bem claro, ó. Então, sobre os justos e os santos, Deus apontará guardiões entre os santos anjos. Então, né, anjos de proteção, para protegê-los, os santos e os justos, como uma joia. Até que Deus deu fim a toda a maldade e todo o pecado. E apesar do sono dos justos dormirem um longo sono, ou seja, vão estar preocupados? Não, vai estar descansando. Eles não têm nada a temer, ou seja, não precisa ter medo. E então os filhos da terra, eles verão sábios em segurança e entenderão todas as palavras deste livro. Então as pessoas do mundo vão ver a segurança dos sábios. Semelhante, os egípcios sabiam que lá na terra de Gósen, onde estavam os israelitas, tinha água, não tinha pulga, não tinha densas trevas, não tinha todas aquelas maldições que todo o Egito sofreu. Eles sabiam que eles estavam vendo que Deus estava fazendo diferença. Uau, que lindo isso, bem justamente como eu imaginava. Isso aqui eu vou guardar no meu coração agora. 6. E então os filhos da terra verão os sábios em segurança e entenderão todas as palavras deste livro e reconhecerão que as riquezas deles não serão capazes de salvá-los de seus pecados. Uau! Desgraça a vocês, pecadores, no dia da grande angústia, vocês que afligirem os justos e queimarem no fogo. Vocês serão recompensados de acordo com as suas obras, ou seja, os seus trabalhos. Desgraça a vocês, obstinados, que observam o fim de elaborar maldades. O medo chegará a vocês e não haverá ninguém para ajudá-los.
Desgraça a vocês, pecadores, por causa das palavras das suas bocas e por conta dos atos das suas mãos que cometeram iniquidade. Vocês queimaram em chamas, ou melhor, queimarão em chamas ardentes, perdão. Vocês queimarão em chamas ardentes, pior que o fogo. E saibam que os anjos, ele perguntará sobre os seus atos no céu, ao sol, à lua e às estrelas, sobre os seus pecados, porque você executou julgamento sobre o justo sobre a terra. E ele convocará para testemunhar contra você toda a nuvem, névoa, orvalho, toda a criação, queridos, e chuva, pois por causa deles deixaram de descer e eles revelarão seus pecados. Você vê que a chuva está ligada à terra, queridos, né? Fertilidade, tudo está ligado ao pecado. Quando é abençoado, tudo é abençoado. Lembra que Deus ele fala assim que ele repreenderá o devorador, ele vai o que? A chuva serôdia, a chuva que faz brotar, né? Ela vai cair sobre a terra daquele que teme a Deus, vai ser abençoado, né? Ou seja, né? Você vê que muitas vezes, né? Até a natureza, ela trabalha, queridos, né? A favor da justiça de Deus. Você vê que há lugares que são amaldiçoados, queridos, né? Tudo, seca, tudo, né? E tem lugares que são mais prósperos, né? Mas não quer dizer somente sobre só um tipo de bênção, mas vários tipos de bênçãos, né? Porque, na verdade, queridos, era para tudo, vamos dizer, para nós habitarmos no jardim do Éden. E o que nós vivemos hoje, por mais próspero que pareça uma nação, por exemplo, não se compara ao jardim do Éden. Ou seja, o pecado ainda influencia muito todas as nações, né? Vou ler de novo. E saibam que os anjos, ele perguntará sobre os seus atos no céu. A quem? Ao sol, à lua e às estrelas. Sobre os seus pecados, porque você executou julgamento sobre o justo sobre a terra. E ele convocará para testemunhar contra você toda nuvem, névoa, orvalho e chuva. Pois por causa sua, eles, ou seja, por sua causa, pelo pecador, o sol, a nuvem, o orvalho, a névoa e a chuva, e o sol e a lua, né? Deixaram de descer e eles revelarão seus pecados. Vão falar, nós não fomos aquele dia por causa dessa atitude aqui, dessa ação, daquela pessoa, daquilo que eles fizeram. Vocês estão entendendo que vai ser assim? E deem presentes a chuva para que não seja impedida de descer sobre vocês. E ao orvalho deem ouro e prata para que possa descer. Quando a geada e a neve e a sua friagem e todas as tempestades de neve com todas as suas pragas caírem sobre vocês, naqueles dias vocês não suportarão. Vocês vão dar tudo para tentar agradar e não vai adiantar. Capítulo 101, queridos. Observem o céu, filhos do céu, e todo o trabalho do Altíssimo, e temam-no e não trabalhem o mal em sua presença. Se ele fechar as janelas do céu e impedir que a chuva e o orvalho desçam sobre a terra por sua conta, o que vocês farão? Se ele enviar a sua ira sobre vocês por causa dos seus atos, não podem pedir nada a ele, pois vocês falaram palavras orgulhosas e insolentes contra a justiça dele. Portanto, vocês não terão paz. E vocês não veem os navegantes dos navios, como os navios deles balançam para frente e para trás pelas ondas e são sacudidos pelos ventos e ficam em problemas? E eles temem porque todos os bens no navio afundarão com eles, e eles possuem presságios sinistros no coração, fazendo-os crer que o mar os engolirá, e eles morrerão ali. O mar inteiro e todas as suas águas e todos os seus movimentos não são o trabalho do Altíssimo. E ele não definiu limites aos seus seres e o confiou em toda a areia? Ou seja, não é uma pergunta, vou ler novamente. O mar inteiro e todas as águas e todos os seus movimentos não são trabalhos do Altíssimo? Eu li de maneira errada, né? Porque eu não sabia que era uma pergunta aqui. E ele não definiu limite aos seus seres e confiou em toda a areia? Confinou em toda a areia? E com sua reprovação o mar fica com medo e seca, e todos os seus peixes morrem e tudo que está nele. Mas vocês, pecadores, que estão na terra, não o temem. Uau! Ele não fez o céu e a terra e tudo que está neles? Ele deu entendimento e sabedoria para tudo que se move sobre a terra e no mar.
Os navegadores dos navios não temem o mar, mas os pecadores não temem o Altíssimo. Ou seja, ele faz uma comparação com o navio, queridos, né? Porque ele pega o navio, ele enche de coisa ali e as pessoas, a tripulação do navio, eles estão ali naquela fé, temendo o mar, né? Você vê uma tempestade, eles podem, né, morrer ali, queridos, e perder tudo. Além de morrer, perder tudo ali na hora, né? E engraçado a comparação, porque Deus está falando assim, então os marinheiros que estão no navio, eles temem o mar, né? Mas as pessoas não temem a mim, como se eu não existisse. Temem o mar, mas não temem a mim, que eu criei o mar, né? E é uma realidade, né, queridos? Capítulo 102. Naqueles dias, quando ele tiver levado um fogo ardente sobre vocês, para onde vocês fugirão? E onde vocês encontrarão alívio? E quando ele lança suas palavras contra vocês, vocês não terão medo e não temerão? E todas as luminárias terão grande medo, e toda a terra terá medo, e tremerá e estará alarmada. Situação de alerta, né? E todos os anjos executarão as suas ordens, e tentarão ocultar-se da presença da grande glória, e os filhos da terra tremerão, e vocês, pecadores, serão amaldiçoados para sempre, e vocês não terão paz. Não temam almas dos justos, e tenham esperança, vocês que morreram na justiça. Ou seja, não temam almas dos justos, e tenham esperança, vocês que morreram na justiça. Não sofra se a sua alma no Sheol tiver descido em mágoa, e não sofra se sua alma no Sheol tiver descido em mágoa, e se na sua vida o seu corpo não passou de acordo com a sua bondade, mas espere o dia do julgamento dos pecadores, e pelo dia de maldição e de castigo. E mesmo assim, quando vocês morrerem, os pecadores perguntam: assim como morremos nós, morrem os justos. Então, que benefício eles ganharam por seus bons atos? Veja, assim como nós, eles morreram em tristeza e em trevas. E o que eles têm mais do que nós? Portanto, somos iguais. E o que eles receberão? E o que eles verão eternamente? Veja, eles também morreram e, portanto, não verão a luz por toda a eternidade, que as pessoas dizem, os pecadores. E digo a vocês, pecadores, vocês estão felizes por comer e beber, roubar e pecar, e despir os homens, e adquirir riquezas e ver dias bons. Vocês viram o justo, como o fim dele chega, que não há violência encontrada nele até a morte dele? Da mesma forma morreram e se tornaram como nunca tivesse existido. E os espíritos dele desceram ao Sheol em tribulação. Portanto, eu juro a vocês, justos, pela glória do grande e honrado e poderoso, em domínio e pela grandeza, eu juro. Eu conheço um mistério, e li as tabuletas celestes, e vi os livros santos, e encontrei escrito lá, e inscrito sobre eles, que toda bondade, alegria e glória estão preparadas para eles, e escritas para os espíritos dos que morreram na justiça, e que muito bem será dado para vocês como recompensa por seus trabalhos, e que a sua recompensa é abundantemente maior do que a recompensa dos vivos. E os espíritos que morreram em justiça viverão e se alegrarão, e esses espíritos não morrerão, nem o monumento deles diante da face do grande por todas as gerações do mundo. Assim, não temam mais a injúria. Isso aqui é forte para a minha fé, para a tua fé, né, queridos? Olha o tamanho da recompensa que o Enoque está dizendo, que ele viu e leu, e está falando para nós. Não temam, queridos, o que você possa perder nesse mundo. Desgraça vocês, pecadores que morreram. Se vocês morrem na riqueza de seus pecados, e o que são como vocês dizem sobre vocês. Benditos sejam os pecadores, eles viram todos os seus dias. E como eles morreram na prosperidade e na riqueza, e não viram a tribulação ou o assassinato na vida deles, e morreram em honra, e o julgamento não foi executado neles durante a vida deles. Saibam que as almas deles serão feitas descer ao Sheol, o inferno, né? E eles serão desgraçados e sofrerão grande tribulação.
e os seus espíritos entrarão nas trevas, com correntes e um fogo ardente, onde há o julgamento doloroso, e o grande julgamento será para todas as gerações do mundo. Desgraça a vocês, pois vocês não terão paz. Diferente de vocês, isso dirá o justo e o bom, que está na vida. Em nossos dias com problemas labutamos e experimentamos todos os problemas, e nos encontramos com muito mal consumido, e nos tornamos poucos, e nosso espírito pequeno. E fomos destruídos e não encontramos ninguém para nos ajudar, mesmo com uma palavra. Fomos torturados e destruídos, e não esperamos ver a vida dia a dia. Esperamos ser a cabeça e se tornar a cauda. Labutamos muito e não tivemos satisfação em nosso trabalho. E nos tornamos o alimento dos pecadores e dos injustos, e eles depositaram seu jugo pesadamente sobre nós. Eles tiveram real domínio sobre nós, que nos odiando e nos espancando. E para os que nos odiaram, nos curvamos, mas eles não tinham pena de nós. Desejamos ir embora deles para escapar e para repousar, mas não achamos lugar para onde fugir e ficamos seguros deles. E nos queixamos para os dominadores em nossa tribulação, e choramos contra os que nos devoram, mas eles não ouviram os nossos gritos nem a nossa voz. E eles ajudaram os que roubaram de nós, e devoraram a nós, e aos que fizeram pouco de nós, e ocultaram a opressão deles, e não removeram de nós o jugo dos que nos devoraram. Nos dispersaram, nos assassinaram, e ocultaram o assassinato deles, e não se lembraram que eles tinham levantado as suas mãos contra nós. Até aqui, né, queridos? Até aqui. Aí vamos deixar o capítulo 104, então, para segunda-feira, queridos, tá bom? Em nome de Jesus. Glória a Deus, queridos. Que palavra maravilhosa, né? E vai continuar ainda, queridos, né? Segunda-feira nós vamos continuar, então, essa palavra. Amém? Glória a Deus. O que vocês acharam da leitura, queridos? Bênção, né? A recompensa dos justos, né? E o castigo dos ímpios, queridos. É interessante porque isso tem na Bíblia. E deixa entender, mas aqui não. Aqui fala claramente, queridos, né? As categorias, né? A classificação dos pecados, né? Ou dos pecadores. E também aqueles que temem a Deus, queridos. Realmente fortaleceu, alegrou bastante o meu coração, né, de ver, né, essa diferença que Deus faz, né, queridos? Glória a Deus por isso, glória a Deus, porque Deus é maravilhoso, Deus é bom. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Levante as suas mãos, deixa eu abençoar vocês. Que a graça, a paz, as misericórdias e consolações do Espírito Santo sejam e estejam na vida e através da vida de cada um de vocês, pelo poder do nome de Jesus Cristo. E você que crê e recebe, diga amém. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Queridos, fiquem com Deus. Tenham um final de semana abençoado na presença do Senhor Jesus. Domingo às 9 horas nós vamos transmitir o culto ao vivo, né, do altar da nossa sede. Então, não temos o encontro, então, né, domingo às 9 horas, né? Ainda não é Santa Ceia, daí no outro domingo será Santa Ceia. E antes do domingo, no sábado, nós estaremos realizando o primeiro culto lá na cidade de Pontal do Paraná, né, Ipanema, tá bom? Balneário de Ipanema. Fiquem com Deus, Deus abençoe e até domingo, se Deus quiser.